Lucas, capítulo 22. Estava perto a festa dos pães sem fermento, chamada de Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam um meio de o matar, pois eles temiam ao povo. E Satanás entrou no Judas, que era chamado Iscariotes, que era um dos 12. E foi, e falou com os chefes dos sacerdotes e os oficiais, sobre como o entregaria para eles. E estes se alegraram, e concordaram em lhe dar dinheiro. E lhes prometeu, e buscava oportunidade para o entregar quando não houvesse uma multidão. E veio o dia dos pães sem fermento, em que se devia fazer o sacrifício da Páscoa. E Jesus mandou a Pedro, e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhe disseram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, um homem com um vaso de água vos encontrará, segui-o até a casa onde ele entrar. E direis ao dono da casa: O mestre te diz: Onde está o salão onde comerei a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande salão já arrumado, preparai-a ali. E indo eles, acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E vinda a hora, sentou-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Muito desejei comer convosco esta Páscoa, antes que eu sofra. Porque eu vos digo, que dela não mais comerei, até que isto se cumpra no reino de Deus. E tomando o copo, e tendo agradecido a Deus, disse: Tomai-o, e repartiu entre vós. Porque vos digo, que do fruto da videira eu não beberei, até que o reino de Deus venha. E tomando o pão, e tendo agradecido a Deus, partiu, e o deu a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. De modo semelhante também com o copo, depois da ceia, disse: Este copo é o novo testamento em meu sangue, que é derramado por vós. Porém eis que a mão do que me traz está comigo à mesa. E realmente o Filho do Homem vai conforme o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si, qual deles seria o que faria isto? E houve também uma briga entre eles, sobre qual deles era considerado maior. E Jesus lhes disse: Os reis dos gentios os dominam, e os que exercem autoridade sobre eles são chamados de benfeitores, mas não seja assim entre vós, antes o maior de vós seja como o menor, e o que lidera, como o que serve. Porque qual é maior? O que se senta à mesa ou o que serve? Por acaso não é o que se senta à mesa? Porém eu estou entre vós como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo em minhas tentações. E eu vos determino um reino, assim como meu Pai o determinou a mim. Para que em meu reino, comais e bebais à minha mesa, e vos senteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu, para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, que tua fé não se acabe, e quando tu te converteres, fortaleça teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou preparado para ir contigo até a prisão, e à morte. Mas ele disse: Pedro, eu te digo que hoje o galo não cantará, antes que me negues 3 vezes que me conheces. E disse a eles: Quando vos mandei sem bolsa, e sem sacola, e sem sandálias, por acaso algo vos faltou? E disseram: Nada. Então, ele lhes disse: Mas agora, quem tem bolsa, tome-a, como também a sacola, e o que não tem espada, venda sua roupa, e compre uma. Porque eu vos digo, que ainda é necessário que se cumpra em mim aquilo que está escrito, e ele foi contado com os malfeitores. Porque aquilo que é sobre mim tem que se cumprir. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: É o suficiente. E saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos também o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E se afastou deles, à distância de um tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, passa este copo de mim, porém não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. E estando em angústia, orava mais intensamente. E seu suor se fez como gotas de sangue, que desciam até o chão. E ele, levantando-se da oração, veio a seus discípulos, e os achou dormindo por causa da tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo?
levantai-vos, e orai, para que não entreis em tentação. E enquanto ele ainda estava falando, eis que uma multidão chegou, e um dos 12, o que se chamava Judas, ia diante deles, e se aproximou de Jesus, para o beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traz ao Filho do Homem? E os que estavam com ele, vendo o que iria acontecer, disseram-lhe: Senhor, feriremos com a espada? E um deles feriu a um servo do chefe dos sacerdotes, e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus, disse: Para com isto. E tocando-lhe a orelha, o curou. E disse Jesus aos chefes dos sacerdotes, e aos oficiais do templo, e aos anciãos, que tinham vindo contra ele: Como se eu fosse ladrão, saístes com espadas e bastões? Estando eu convosco todo dia no templo, contra mim não me prendestes, mas esta é a vossa hora, e sob a autoridade das trevas. E prendendo, o trouxeram e o puseram na casa do sumo sacerdote. E Pedro o seguia de longe. E acenderam fogo no meio do pátio, e sentaram-se juntos, e Pedro se sentou entre eles. E uma serva, vendo-o sentado junto ao fogo, fixando olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém ele o negou, dizendo: Mulher, eu não o conheço. E pouco depois, outro viu, e disse: Também tu és um deles. E quando já tinha passado quase uma hora, outro afirmava, dizendo: Verdadeiramente também este estava com ele, porque também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. Ponto e logo, estando ele ainda falando, cantou o galo. E o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro, saindo, chorou amargamente. E os homens que tinham prendido a Jesus zombavam dele, ferindo, e cobrindo, feriam-no no rosto, e perguntavam-lhe, dizendo: Profetiza, quem é o que te feriu? E diziam muitas outras coisas contra ele, insultando-o. E quando já era de dia, juntaram-se os anciãos do povo, e os chefes dos sacerdotes, e os escribas, e o trouxeram ao Supremo Conselho, dizendo: Tu és o Cristo. Dize-nos. E ele lhes disse: Se eu vos disser, não o crereis. E também se eu perguntar, não me respondereis, nem me soltareis. A partir de agora o Filho do Homem se sentará à direita do poder de Deus. E todos disseram: Então tu és o Filho de Deus? E ele lhes disse: Vós dizeis que eu sou. E eles disseram: Para que precisamos de mais testemunho? Pois nós mesmos ouvimos de sua boca.